pessoal, bem-vindos a mais um vídeo tutorial da Brossi. Eu sou o Ricardo Pagli e hoje eu vou falar nessa sequência sobre um tema que é bastante polêmico por onde passa, que são os cabos de comando. Geralmente na aviação se utiliza dois tipos de cabo e eles são determinados por duas normas. A primeira norma é a 1000 DTL 83420M, que vocês podem observar aí no vídeo. Nessa norma nós temos dois tipos de cabo, tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 ele suporta uma temperatura de menos 54 graus centígrados a 121 graus centígrados e ele não tem revestimento de cobertura. O tipo 2 ele trabalha uma temperatura um pouquinho inferior, de menos 54 até 94 graus centígrados, e geralmente ele tem um revestimento de nylon, uma capa de nylon sobre o cabo. Com relação à composição, eles podem ser do tipo A, que é um cabo de aço carbono galvanizado, ou tipo B, que é um aço inoxidável com propriedades magnéticas. Existe uma outra norma, que é a 1000 DTL 18375H, que trata de cabos não magnéticos para aplicações específicas, onde eles têm que trabalhar próximos de instrumentos de medição ou materiais sensíveis a campos magnéticos. Em função do material utilizado, o aço carbono galvanizado, ele suporta num cabo de 1/8 de diâmetro aproximadamente 2.000 libras de carga de ruptura mínima. Essa carga é mínima e daí para cima o que vier é lucro. Isso dá em torno de 907 quilos. Geralmente quando o projetista faz o projeto do avião, ele determina que o cabo de aço deve suportar em torno de 50% a mais de carga do que a carga exigida nos comandos, e ele coloca essa margem de 50% a título de coeficiente de segurança. No cabo de aço inoxidável, essa carga diminui em função do material. Então o cabo de aço de aço carbono galvanizado que suporta 2.000 libras, no caso do aço inoxidável ela vai suportar apenas 1.760, ou seja, nós temos aí uma redução de 14% na carga de ruptura mínima. Com relação ao material não magnético, o mesmo diâmetro de 1/8 ele cai para 1.300 libras, que é aproximadamente 590 quilos. E nós ficamos então sem margem de segurança. Se no cabo de aço inox nós tínhamos uma redução de 14% em relação ao cabo de aço carbono, nesse não magnético, que também é inox, nós vamos ter em torno de 1.300 libras, que está bem abaixo do que a carga especificada no projeto, que seria de 1.330 libras. Bom, pessoal, finalizando esse assunto, a especificação quanto à resistência dos materiais foi colocada aqui nesse vídeo justamente para alertar o construtor com respeito às especificações de projeto. Muitas vezes a pessoa acha que está fazendo excelente negócio de trocar um cabo de aço carbono, teoricamente mais sujeito à corrosão, por um aço inox, e pode estar usando um material com resistência inferior, principalmente no caso dos inoxidáveis não magnéticos. Então fica aí a dica para que o construtor, na hora de selecionar e comprar o cabo de aço, verifique junto ao fabricante, caso não seja utilizado um desses cabos através de normas aeronáuticas, para que tenha um produto de qualidade e resistência mecânica adequados ao projeto. Com relação à especificação dos cabos, nós temos algumas denominações, tipo 7x7, 7x19. Vamos ver o que esses números significam. Aqui num pedaço de cabo, nós podemos ver que nós temos 7 pernas, e cada perna dessa tem 7 fios. Então esse cabo aqui é um cabo de 7x7. que é um corte desse cabo aqui. Esse cabo é inox, então voltando àquele assunto, diâmetro de 1/8, nós temos uma resistência mínima à ruptura de 1.760 libras. Esse outro cabo aqui é um cabo de aço carbono galvanizado de 7x19, que tem uma resistência de 2.000 libras. Aqui nós temos, em relação à designação usada nos Estados Unidos, no Brasil nós não vamos achar um cabo chamado 7x7. Nós vamos achar um cabo de 6x7 com alma de aço. Então nós observamos aqui que nós temos um enrolamento de 6 cabos em torno de um principal, que é esse aqui,
Observem que ele é retinho, enquanto que os outros são ondulados, ou seja, eles são enrolados em cima de uma alma de aço. Cada cabo desse, cada perna dessa, tem 7 fios. Daí a designação de 7 por 7, ou no caso do Brasil, de 6 por 7 com a alma de aço. Esse outro cabo nós temos 6 por 19 com uma alma de aço. Então ele acaba virando um 7 por 19. Cada perna dessa nós temos 19 fios enrolados sobre uma alma de aço. A diferença entre um e outro é que o cabo de aço de 7 por 7 ele é muito mais rígido do que um cabo de 7 por 19. Esse cabo é bem flexível, é bem fácil de montar. E em estruturas de avião onde você tem um percurso do cabo bem complexo, bem diferenciado, é preferível usar o de 7 por 19, justamente porque ele é muito mais flexível, ele vai se acomodar melhor. Ainda com relação ao cabo, nós temos algumas coisas que nós não vemos aqui, que é, primeiro, o lubrificante que é utilizado internamente e o material. Nesse caso aqui nós podemos ver que a diferença de coloração é bem grande, e esse aqui é fácil de identificar que seja um cabo inox, enquanto esse, pelo próprio brilho dele, representa um material galvanizado. Com relação ao corte dos cabos de aço, ele deve ser sempre feito por processos mecânicos. Existem várias formas. A mais recomendada é usar o alicate específico para isso. Esse é um modelo simples que corta cabos de aço até de 5 mm. E a aplicação dele, nesse caso, é bastante simples. Abrimos aqui a trava, passamos o cabo. Observem que ele tem um ponto para centralizar o corte do cabo. Colocamos o cabo aqui e um pouquinho de pressão. Temos um corte extremamente preciso, perfeito e sem aquecimento, que é um dos pontos que gera polêmica, que é o corte do cabo de aço através de chama de oxiacetileno. Nesse caso aqui temos o corte perfeito, o cabo está pronto para uso, sem danificar o lubrificante que tem internamente, porque a função do lubrificante é justamente absorver parte da abrasão causada pelo movimento do cabo de aço, onde cada perna dessa entra em atrito com a que está do lado e com a alma central do cabo. Então, processos mecânicos. Se não existe a possibilidade de usar esse alicate, a pessoa pode perguntar, mas eu não tenho alicate, o que eu vou fazer? Bom, métodos alternativos. Às vezes a pessoa tem um alicate corta-vergalhão, também funciona para cabos de aço, nós vamos ver uma demonstração do uso dele. Podemos usar um método de talhadeira, uma talhadeira afiada, com um martelo, fazendo o corte numa chapa de ferro. Também vamos ver como é que funciona. E, como surpresa, eu tenho uma ferramenta, como sempre, trazendo boas novas aí para o construtor, uma ferramenta muito criativa e que também vai ajudar bastante, não só no corte do cabo de aço no preparo, como depois da execução da montagem, que nós vamos ver numa sequência próxima. No caso de nós utilizarmos o corta-vergalhão, o ideal é que nós tivéssemos um assistente para posicionar o cabo, porque essa ferramenta ela fica bem difícil de manusear somente com uma pessoa. Então, nesse exemplo aqui, nós prendemos o cabo na morsa, só para facilitar a operação do corte. Abrimos a ferramenta, posicionamos. Pronto. Está aqui nosso corte também, de uma forma bem tranquila. Com relação ao corte usando a talhadeira, o pessoal recomenda que se enrole algum tipo de fita adesiva em torno do cabo, para evitar, durante o corte, que ele desfie. Podemos fazer isso com vários tipos. Nesse exemplo aqui nós vamos usar uma fita crepe. Enrolamos algumas voltas.
e o material está pronto para corte. Com relação à chapa de apoio que eu mostrei anteriormente, nós poderíamos usar também essa parte da morsa aqui, ou eventualmente até uma bigorna que estivesse ali no canto da oficina. Mas vamos fazer o teste em cima da chapa de ferro. Bom, posicionamos nosso cabo em cima da chapa de ferro, verificamos aqui a posição que nós queremos o corte, apoiamos a talhadeira e com o golpe seco do martelo, cortamos o nosso cabo. Observe também o corte bastante preciso, limpo e sem problemas de danificar o lubrificante do cabo. Por último, vamos ver aqui um método bem diferente. Até onde é do meu conhecimento, esse método não foi abordado em lugar nenhum ainda, não dessa forma. E consiste de usar a micro retífica. Aqui nós temos um suporte caseiro, que consiste em deixar ela na vertical, simplesmente para usar aquela extensão flexível. Vamos aproveitar esse suporte para fazer uma pequena mesa para cortar um cabo de aço de 1/8. A Dremel lançou no mercado uns discos de corte. Ele pode ser comprado junto com a haste, ou essa haste pode ser feita. Essa aqui foi fabricada porque na ocasião da compra dos discos de corte, a haste estava em falta. Muito simples. Foi utilizado um parafuso aqui de 3,16. Essa parte foi limada na máquina de furar para ficar com um diâmetro de 1/8. Montamos aqui uma porca, uma arruela, o disco, outra arruela e uma contraporca. Apertamos o conjunto, montamos aqui no mandril da Dremel. Apertamos o mandril. Como um teste inicial, verifique se o sentido de rotação está ao contrário do operador, ou seja, nesse caso aqui a Dremel vai virar no sentido anti-horário. Então qualquer partícula que se desprender do disco vai jogar para frente e não para o lado do operador. Uma vez montado o disco, nós temos aqui uma pecinha que nós vamos prender com alicate de pressão. E vamos acionar nossa máquina e passar o cabo de aço para cortar. Vamos dar uma olhadinha como é que isso vai funcionar. Está aqui o nosso conjunto montado e preso numa morsa, alicate de pressão, nossa mesa, o disco, livre movimento. Como última providência, nosso fiel óculos de proteção, imprescindível para qualquer tipo de operação que envolva o risco de soltura de partículas que possa atingir os olhos. Daqui para frente, vamos pegar o nosso cabo de aço, posicionar aqui próximo do disco de corte, empurrar suavemente com a Dremel ligada e o principal, se o cabo esquentar muito, o melhor termômetro é o nosso dedo. Alivie, espere o cabo esfriar para não aquecer demais e recomece o corte. Está aqui o nosso corte, perfeito também. Um detalhe interessante que vocês devem ter visto, a quantidade de fagulhas que soltou o material. Isso significa que o material é um material de aço carbono. Se nós fizermos o mesmo corte com outro cabo que eu mencionei anteriormente, que era inox, vamos ver o que vai acontecer. Vocês observaram que praticamente não teve faísca, não teve as fagulhas. Então esse é um bom indicativo que tipo de material que é. Aqui nós temos a ponta do corte, bem perfeito também o corte, no caso do cabo de inox de 7x7, ou no caso do cabo de 7x19. Finalizamos a parte do corte. Daqui no próximo vídeo nós vamos ver como fazer a montagem do cabo de aço. Aguardem.